Os predadores não nascem prontos, eles são moldados pela dor, pela perda e pela sobrevivência. Quanto a Deke, ele não começou sua jornada como um guerreiro lendário, ele começou como o mais fraco do clã. E foi exatamente isso que o obrigou a evoluir. Hoje no Mysterium TV, vamos analisar a biologia, a anatomia e a transformação de Deke, o predador de terras selvagens, até se tornar em um dos predadores mais poderosos da história dos Yautja. Olá, turma! Deke é um jovem Yautja fisicamente inferior aos padrões de seu clã. Menor, menos imponente e sem a presença dominante típica de grandes predadores. Dentro da sociedade Yautja, isso não significa apenas fraqueza, significa fracasso genético. Seu próprio pai o enxerga como um erro da linhagem. E é importante entender isso biologicamente, já que os Yautja valorizam força, resistência e agressividade como sinais claros de aptidão. E Deke não demonstra isso de imediato. Porém, Deke acabou se provando mais especial do que pensávamos, já que ele possui uma coisa chamada plasticidade biológica. Mesmo considerado fraco, Deke ainda pertence a uma espécie fisicamente superior. A musculatura dos Yautja é extremamente densa, capaz de gerar força explosiva com menos volume aparente. Isso explica como Deke, mesmo menor, consegue enfrentar criaturas muito maiores do que ele. Seu corpo é capaz de suportar impactos, lacerações profundas e quedas violentas. O metabolismo Yautja é otimizado para a sobrevivência prolongada. Eles continuam funcionando mesmo feridos. E os ossos dos Yautja são mais espessos e flexíveis que os humanos. Deke sofre múltiplos traumas ao longo do filme e continua se movendo. Isso indica um sistema de absorção de impacto eficiente e uma tolerância à dor muito acima do normal. A dor não paralisa um predador, ela informa. As mandíbulas externas não são apenas intimidação, elas auxiliam na respiração, na vocalização e na alimentação em ambientes hostis. Deke demonstra a capacidade de sobreviver, mesmo sem suporte completo da máscara. Isso sugere que o equipamento clássico dos predadores é na verdade um amplificador e não uma muleta. Como sabemos, o objetivo de Deke nesse filme é ir até o planeta Gena para eliminar uma poderosa criatura alienígena chamada de Kaliske. Uma criatura alienígena predadora quase indestrutível, do qual todos os Yautjas que o enfrentou, nenhum voltou para contar história. O planeta Gena funciona como um catalisador evolutivo para Deke. O clima extremo, a fauna agressiva e a escassez de recursos força Deke a se adaptar e evoluir rapidamente. Cada erro custa energia. Cada ferimento o ensina. E é aí que um fenômeno acontece, já que Deke passa de um predador dependente da tradição Yautja para um predador dependente da própria leitura do ambiente. Deke começa sua jornada com equipamentos básicos de um predador. Máscara com múltiplos espectros de visão, lâminas de pulso e armamento padrão, mas extremamente tecnológico e de poder bélico considerável. Porém, Gena cobra um preço. Deke perde a tecnologia e sofre muitos danos e é forçado a improvisar. E isso revela sua maior habilidade, a adaptação. E é a partir daí que Deke começa a usar o ambiente, criar armadilhas naturais e ataques diretos. O planeta Gena não é apenas perigoso, é extremamente imprevisível. O clima muda rapidamente, a fauna é agressiva e o terreno não favorece ninguém. Diferente de outras caçadas, aqui o predador não tem controle total. Cada passo pode ser o último. E é nesse ambiente que Deke precisa provar que não é fraco, mas subestimado.
Ao longo do filme vemos como Deck aprende a trabalhar em equipe com Tia e Bud, que mais tarde vamos descobrir que é na verdade um filhote de Kaliske. E essa nova habilidade de trabalhar em equipe e usar esses novos aliados como armas ao seu favor ajuda Deck em sua evolução e aprendizado, o que o torna cada vez mais forte, poderoso e completo. O infame Kaliske representa o ápice da cadeia predatória desse planeta, uma criatura massiva, resistente e regenerativa. O Kaliske não caça por simples instinto, ele domina o território, e para enfrentar tal criatura, Deck não confia apenas na força, ele observa padrões, explora fraquezas e usa o ambiente como extensão do seu próprio corpo. E galera, explicando a relação com o Kaliske, essa criatura é imensa e resistente, capaz de sobreviver a cortes, e possui uma regeneração completamente absurda. A batalha evolutiva, onde Deck deixa de agir como um jovem Yautja e passa a agir como um predador completo. Na verdade, durante a batalha de Deck contra o Kaliske, a batalha foi interrompida por Tessa, a irmã de Tia, que consegue sequestrar tanto o Kaliske quanto o Deck e os leva rumo à base dos sintéticos. Porém, Deck consegue escapar com a ajuda de Tia. É aí que Deck se arma até os dentes usando elementos básicos do planeta. E então ele invade a base dos sintéticos e é toda aquela destruição que vimos no filme. Tessa é a irmã sintética de Tia, uma androide da Weyland totalmente fiel à sua programação, sem empatia, sem fraqueza, apenas poder bruto e cumprimento de sua missão corporativa. E então existe mais uma vez um encontro com o Kaliske. Mas o que acontece não é apenas uma batalha de golpes. Mas então vem a grande surpresa, já que o Kaliske hesita em enfrentar Deck, porque sente a presença de seu filho, o pequeno Bud. Ao perceber isso, Deck fica confuso, mas esse momento de hesitação muda sua percepção do predador, da criatura. E ao invés de um inimigo absoluto, de um oponente formidável, Kaliske se torna, mesmo que temporariamente, um sobrevivente com valor biológico que pode ser reconhecido. O predador não encontrou apenas uma besta, ele descobriu o significado de respeito primordial entre predadores. Infelizmente, durante a batalha final, o Kaliske acabou devorando a Tessa, que acaba utilizando um dos artefatos explosivos que ela havia roubado antecipadamente da nave do predador e ativa uma bomba de dentro para fora da criatura, fazendo o corpo de Kaliske explodir em 1000 pedaços, incapacitando a regeneração, matando a criatura de uma vez por todas. Um método brutal e inusitado, provando que até uma criatura praticamente imortal pode ser vencida por uma estratégia inimaginável. O legal dessa história é que o objetivo de Deck era trazer a cabeça do Kaliske como troféu, e ao invés disso, o próprio Kaliske, na forma do pequeno Bud, se alia ao predador, e no lugar de um troféu formidável, ele conseguiu um aliado formidável. Aliado esse que amplia o poder de Deck. Com o Kaliske morto, Deck arranca a cabeça de Tessa e a leva como troféu para Yautja Prime, porque de acordo com a lógica Yautja naquele momento, quem matou o Kaliske agora é o novo topo da cadeia ali. E isso faz a cabeça dela valer mais do que a própria criatura que ele inicialmente perseguiu. É claro que contém muita ironia nisso. Porém, esse troféu é a prova incontestável de que ele sobreviveu onde todos caíram. E ele não volta como o fraco que partiu. Ele retorna como o alfa de um novo paradigma. Seu pai, ainda dominador e cruel, tenta negar sua ascensão. Mas Deck não é o mesmo diante. Ele derrota seu pai e seus lacaios em combate, por vingança a seu irmão, mas também para provar que agora ele representa algo maior do que tradição.
Com Tia ao seu lado e Bud agora crescido, Deck declara seu próprio clã. Um clã que honra a sobrevivência e o respeito pelos fortes, e o valor de seus aliados. E pasmem, assim nasce um novo tipo de predador, um novo tipo de código de conduta e de honra. E galera, presta bem atenção no que eu vou dizer agora, já que o que vou dizer agora você pode levar para sua vida. O maior feito de Deck nesse filme foi enfrentar suas próprias tradições e mitologias e abrir a sua mente e se permitir explorar novos pontos de vista. Se você quer mais análises profundas sobre predadores, criaturas e universos extremos, se inscreva no canal Mysterium TV para não perder os próximos vídeos. E se você gostou, deixa um like, compartilha e se inscreva no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!